Bom dia, gente. Eu sou Maria Santos, sou formada em Pedagogia, com especialização em Psicopedagogia e Educação Inclusiva. Hoje eu vou trazer para vocês o que eu já tinha conversado, que era uma atividade que dá para você fazer com duas crianças diferentes. Essa atividade que eu trouxe, essas crianças estão em alfabetização. Elas estão pré-silábica com valor sonoro. E a atividade que eu fiz com elas é a mesma atividade, só que foi apresentada para elas de formas diferentes, porque mesmo estando no mesmo nível pré-silábico, elas têm dificuldades diferentes de assimilação da palavra. Então, ó, o primeiro, vou até mostrar para vocês aqui no caderno. Ah, Maria, você usa caderno? Uso sim. Então, ó, essa atividade, o que eu coloquei nela? Eu coloquei figuras. E essas figuras, a criança tinha que achar o nome. Né? Aqui, o navio, sol, chá, dinheiro. Então, o que eu fiz? Eu levei as palavrinhas, eu corto lá na hora, tá, gente? Eu faço, deixo dessa forma e depois eu corto, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Co, e, lho. Então, eu corto em sílabas. Por quê? Porque ele ainda tá fragmentado. Tudo que você vai falar com essa criança é autista, ela tem 9 anos, e tudo que eu vou falar com ele em relação à alfabetização ainda está muito fragmentado. Então, se eu falar para ele coelho, ele não vai entender. Então, eu tenho que falar com separação de sílaba. Co, e, lho. E aí, eu não deixo somente uma, eu coloco mais de uma palavra, tá? E ele tem que procurar. Aí eu começo, como que é o co? Co, repete comigo, co. E aí ele vai achando a palavrinha e ele vai colando no lugar certinho. Então, ó, coelho, aí ele vai vir colar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês a que eu fiz da semana passada, ó. Como ele gosta muito de animal, eu fiz com animais primeiro. Então, ó, tá vendo, ó? Leão, cachorro, abelha. Eu coloquei esses 3 na mesa, separadinho, e aí eu fui falando as palavrinhas e ele foi procurando, conforme ele ia achando, ele ia colando. Quando ele ficava com muita dificuldade, aí eu ajudava. Por quê? Porque ele não conhece tudo ainda. Ele conhece a maioria, mas tem coisas que ele ainda não sabe. Então, quando acontece esse tipo de dificuldade, que nem aqui no ele não conhece ainda, então eu tenho que ajudá-lo. O cachorro, ele também não conhece. Então, onde há dificuldade, tem que ter o apoio. Mas o que ele consegue fazer sozinho, você deixa. Então, ó, tem essa atividade, ainda falta terminar. Por quê, gente? Não adianta você forçar. Não tem como você fazer tudo de uma vez só. Então, ó, tem dia que eu faço 2, tem dia que eu faço uma só, tá vendo? Eu comecei com uma. Macaco, gato. Vi que ele conseguiu, aí eu trouxe mais. Ele gostou, a gente trabalhou leitura, a gente trabalhou a escrita. Ótimo. O que ele fez sozinho, ó, eu coloquei. O que ele fez com ajuda, eu coloquei com ajuda. Porque eu também vou anotando tudo que ele faz. Pra mim saber quando eu posso avançar. Agora, a outra criança que eu trabalhei foi a mesma atividade e eu fiz, ó, com encarte de mercado. Então, eu coloquei a palavra inteira. Eu já coloco a palavra desse jeito pra ele, ó. Ele tem que procurar a palavra, ele tem que cortar a palavra e ele cola a palavra. Então, essa criança já faz tudo sozinha. Então, ó, ele tá lendo também bem pausadamente. Então, ele olhou aqui o desenho. Sol. Aí, ele vai procurar aqui. Sol. Ele achou? Ele vai cortar e vai colar. Aqui o sol tá na primeira, só que aqui o sol não está na primeira. Então, a ordem que vai ser decretada aqui é ele que determina. Então, ele pode procurar primeiro o que ele acha mais fácil. Eu até já aviso, olha, fulano, você pode procurar que você já conhece. E aí ele vai lendo, e ele lê. Essa criança já lê. Essa criança daqui, ela tá também pré-silábica com valor sonoro e ela tem 16 anos. Então, ela já não é uma criança que está na fase em que ela deveria estar, ela já está muito atrasada. O outro, se você for ver que tem 9 anos, está muito mais avançado. Está fragmentado, mas ele já está, em relação à idade cronológica, ele está avançado. Então, essa criança aqui já está lendo sozinho. Ele já consegue ler as palavras, já consegue ler um livro simples, sabe esses livros de história infantil que tem 2, 3 linhas? Ele já consegue ler. Então, aqui eu deixo ele fazer sozinho. Então, gente, é aquilo que eu falei pra vocês. Primeiro você faz o que você
consegue. Depois a gente vai fazer o que você não sabe sozinho. Essa atividade aqui, ó, também foi preparada com um panfleto de supermercado. Por quê? Porque a gente vai fazer uma lista de compras. Então, eu posso fazer uma lista de compras desse jeito. Ah, ele não consegue escrever? Ele não consegue escrever sozinho? A gente vai fazer ele procurar as palavrinhas e colocar. E depois a gente faz a lista escrita. É a mesma coisa, ele vai estar aprendendo de uma forma diferente, fácil para ele e ele não vai esquecer. Então, o convencional tem que sair da nossa vida, gente. A criança tem que aprender da forma que ela consegue. Se ela não consegue escrever, se ela não consegue ler, essa tática é uma coisa muito legal. E ela vai conseguir fazer depois sozinha. É que nem eu disse pra vocês. Tá aqui a imagem. Ela vai colocar a escrita e depois ela vai escrever. Ela fez uma lista de compras. Não foi fácil? Talvez você pense assim, isso é muito fácil pra você. Mas você não sabe o nível que ele tá. Então, pra ele, isso daqui pode ser um começo. O começo disso daqui, ó. De você ler sozinho, você procurar sozinho e você fazer toda essa atividade sozinho. Tá? Então, ó, no nosso próximo vídeo, eu vou ensinar uma atividade de geografia, que foi uma professora que me pediu. E aí eu vou mostrar pra vocês como que a gente pode adaptar atividades sem ser pro Fundamental 1, né? Porque todo mundo pensa só em alfabetização e educação infantil, mas e depois? E o Fund 2? Essa criança que eu falei pra vocês aqui tem 16 anos. Ela não é mais o Fundamental 1. Se ela tivesse numa escola da rede, ela não estaria no Fundamental 1. Então, e aí? Como que eu faço com essa criança quando ela chega lá e eu só tenho professores especialistas? Tá? Então, no próximo vídeo a gente vai mostrar uma atividade preparada para essa criança de ensino médio. Tchau, gente. Até a próxima.